Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e esse é o 59º vídeo da cronologia dos X-Men, a primeira aparição do Mímico. Esses acontecimentos ocorrem na revista The X-Men, número 19, de 1966. E vamos direto à história então. Os X-Men, após enfrentarem o Magneto e os Sentinelas, eles voltam evidentemente para a sala de treinamento, né? Sob a supervisão rigorosa do Cíclope. Nesse momento, os X-Men estão treinando com mais determinação em função dos acontecimentos anteriores. O Cíclope está treinando eles com objetividade e liderança que ele tem como característica, né? Vocês podem visualizar que a Jean Grey ela já está utilizando de maneira mais efetiva o poder da telecinese dela para flutuar. Inclusive na imagem que vocês devem estar visualizando aí, ela está lendo uma história em quadrinho e está gostando muito, né? É interessante isso. Durante o treinamento deles, como eles são muito jovens, né? O Homem de Gelo, sendo o mais jovem, ele meio que brinca com Warren, né? Com o Anjo, durante o treinamento. E ele é repreendido imediatamente pelo Cíclope, né? Que o Cíclope ele já fala para eles que durante a liderança dele, o treinamento dele, ele não quer nenhum tipo de brincadeira, ele quer seriedade total. E isso é importante mesmo, porque depois do que eles passaram, eles têm que focar que o que está em jogo são vidas humanas e a vida deles mesmos, né? Durante o treinamento também ocorre um fato interessante, em que o Fera ele arremessa, né, uma peça acolchoada de treinamento que passa pelos X-Men, que eles se esquivam, cada um usa a habilidade deles da maneira que sabe melhor, e num quadro especificamente o Cíclope detém essa peça no ar. O que é interessante vocês verem nessa imagem é que, como já foi dito anteriormente, o Cíclope tem três maneiras de acionar o visor dele. Uma é pelo comando da palma da mão, né, da mão esquerda dele, que tem um botão de sensibilidade que ele aciona para poder liberar as rajadas ópticas. Tem o característico tradicional, né, botão lateral do visor, que todo mundo conhece, né, porque é até uma coisa que ele faz muito, né, e fica memorizado na mente das pessoas que conhecem o X-Men. E o outro é um sensor interno que tem no visor, que é acionado pela movimentação das pálpebras dele. E é utilizada em determinados momentos, do jeito que ele achar melhor. É um sensor interno que ele tem. Vocês podem visualizar na imagem que ele não está acionando, que ele não está apertando e que mesmo assim as rajadas estão sendo liberadas. Eis que aparece o professor Xavier aplaudindo o treinamento intenso dos seus alunos, né, feliz da vida. E ele traz a informação de que eles merecem um dia de descanso, né? Na verdade ele está dizendo férias, mas férias não cabe, né? Porque eles já tiveram férias até em histórias anteriores, então não funciona dessa maneira. Enfim, eles recebem a informação de que eles têm um dia, né, um período para eles curtirem, né? Para eles poderem fazer o que eles acharem melhor socialmente. E é o que eles fazem, né? O Cíclope, como o travadão deveria nessa ocasião, mas como, né, já foi dito anteriormente, o Cíclope é um travadão que deveria ter chegado na Jean Grey para chamá-la para sair, mas não é o que ele faz. Então assim, o Hank e o Bob Drake, eles dois, né, eles combinam de saírem juntos e vão até a Biblioteca Nacional, né? Eles vão encontrar, na verdade, né, o Bob vai encontrar com a Zelda, e o Hank vai acompanhado dele, né? E eles já haviam combinado, ele havia combinado com a Zelda de levar uma amiga dela, que é a Vera, que já foi inclusive estagiária nessa biblioteca, para eles se encontrarem e curtir os dois casais juntos, né? E é o que acontece. Eis que no momento em que eles estão caminhando, né, para a diversão deles, eles se deparam com um outro rapaz, né, que está na mesma calçada, um cara loiro, alto, né? E mal encarado. Ele começa a encarar os dois casais. Eis que ele chega ali na Vera e fala para ela que ele não entende. Ele chega assim,
do nada e fala, você me dispensou para sair com esse otário. Ele está se referindo ao Hank, né? E assim, o Hank fala, você conhece esse cara? Ele fala, esse cara já esteve na biblioteca, atrás de livros técnicos a respeito de engenharia de minas. Essa informação é importante para vocês, que vocês vão entender o que significa isso mais adiante. E que ele cantou ela, né? Ele deu em cima dela e ela não gostou, né? Deu um corte nele e ele não aceitou o corte. Tanto que agora ele está querendo tomar satisfações. É um idiota, né? E assim, ele está nervoso pelo fato de ele ter tomado um fora e ela está com outra pessoa. Existem pessoas assim, eu acredito que eu conheço pessoas assim, ao longo da minha vida me deparei com muitas pessoas assim. E acredito que vocês também devam conhecer. Ele, imediatamente, como o Hank contesta a abordagem dele, ele ataca o Hank. Só que o Hank se esquiva, evidentemente, né? Porque afinal de contas ele tem a habilidade, ele é o fera, né? Ele tem uma agilidade sobre-humana. Só que na sequência, como ele já queria terminar com aquela contenda rapidamente, o Hank já iria acertar um golpe no Calvin Rankin, né, que acho que eu não falei para vocês o nome dele, né? O nome dele é Calvin Rankin. E assim, ele tenta acertar e o cara se esquiva, o Calvin se esquiva. É muito inesperadamente, porque afinal de contas uma pessoa normal não conseguiria fazer isso. Isso ocorre na sequência, o Rankin ele tira os sapatos, né, e começa a pular que nem um fera. Inclusive ele utiliza um golpe que faz com que o fera fique desacordado imediatamente. E é assim, o fera antes de apagar, ele fica surpreso com aquilo. Ele fala, não é possível que um cara seja tão rápido quanto eu, né? E assim, ele não pode utilizar a habilidade dele para poder, senão ele está denunciando, né, a identidade secreta que ele tem. E por esse motivo também que ele é colocado fora de combate rapidamente. Porque ele não pode expor a identidade secreta dele. Na sequência, o Bob tenta utilizar o gelo, né? Ele cria um artefato de gelo para poder golpear o Calvin Rankin, né? Só que o Calvin Rankin, quando está em contato com ele age mais rapidamente. Ele manifesta o poder de gelo do Homem de Gelo e utiliza uma pedra de gelo para golpeá-lo. Como o casal, esse acontecimento está do lado de uma construção civil, os trabalhadores da construção, eles veem o que está acontecendo, e eles logo, como está vendo que o cara está com habilidades sobre-humanas, né, o cara começa a pular que nem um sapo, de uma maneira totalmente anormal, eles já associam aquele cara, aquelas manobras, a um mutante. E como os mutantes, né, já estão sendo hostilizados pela sociedade, eles se armam para defender os casais, porque eles não sabem, né, o que está acontecendo e que os casais ali, 2 deles são mutantes também. Mas enfim, eles atacam o Calvin Rankin, né, que eles falam, ó, um mutante ali, e começa a atacar o Calvin Rankin, né. O Calvin, ele manifesta um escudo de gelo para se proteger prontamente assim, e ele começa a escalar um prédio, a lateral de um prédio, para escapar daquela agressão, como o fera faz, né? Assim, quando ele consegue escapar do alcance ali dos trabalhadores que defendeu os 2 casais, ele começa a pensar no que está acontecendo, porque ele conhece a natureza do poder dele. Ele sabe que aquilo só poderia acontecer se ele tivesse em contato com pessoas que tivessem tais habilidades. E ele associa essas habilidades ao fera, que os X-Men, como já foi dito em vídeos anteriores, eles já passaram na televisão, né? Os feitos deles foram narrados várias vezes. Então ele conhece as habilidades dos X-Men, né? Ele sabe que a habilidade que ele manifestou só pode ser do fera e do Homem de Gelo, né? E ele fica maravilhado com aquilo. Então ele começa a utilizar o poder que ele adquiriu, que ele mimetizou, né? Ele começa a saltar como fera, a criar formas de gelo como um Homem de Gelo. Só que assim, e ele fica extasiado com tudo aquilo, né? Só que aquilo dura um curto espaço de tempo. Depois de um curto espaço de tempo, que dura de 15 a 20 minutos no máximo,
o poder que ele havia mimetizado desaparece. E ele fica frustrado, né? Ele sentiu pela primeira vez um poder mutante extraordinário. E ele decide que ele quer aquilo para ele, de forma permanente. Aí o que ele faz? Ele está decidido que ele precisa encontrar os X-Men. Vida que segue. A garota Marvel, né? Ela está fazendo atividades de menina, né? O Xavier falou para ele discutir no dia de férias, de descanso, e ela vai fazer compras, né? Como toda mulher gosta de fazer compras. Então ela sai para fazer as compras dela, para fazer o que ela gosta de fazer, atividades de mulher, né? Aí depois que ela faz as compras dela, ela vai para uma lanchonete comer alguma coisa ali, né? Eis que o roteiro manda, faz com que os dois acabem se encontrando, né? Por acaso. O Calvin Rankin está no mesmo local, na mesma lanchonete. E sem querer, a Jean Grey ela esbarra nele. Esbarra na bandeja dele e ele fica possesso. O cara é extremamente agressivo, ele é pavio curto, ele não consegue controlar o temperamento dele. Inclusive ele comenta que se ela fosse um homem, ele ia dar uma lição nela, só porque ela esbarra nele. Ela evidentemente fica horrorizada com isso, né? E pensa que se eu tivesse aqui vestida com o traje de X-Men, da garota Marvel, ia dar uma lição nesse bosta, né? Nesse babaca agressivo, né? E é assim, ele senta próximo a ela, né? Por acaso, né? Que o texto manda, ele imagina que ele está comendo ali, ele precisa de um saleiro. E de pensar, pô, o saleiro está na outra mesa, né? Quando ele pensa que o saleiro poderia estar na mesa dele, o saleiro começa a flutuar e vai na direção dele. É assim, magicamente ele já saca, né? Que a garota em questão que esbarrou nele só pode ser a garota Marvel, né? E ele pensa, bom, já acabei de encontrar uma outra integrante dos X-Men. O que eu vou fazer? Vou segui-la. Porque o objetivo dele é ter todos os poderes dos X-Men juntos, né? E é o que ele faz. Ele pega o carro dele, né? E segue a Jean Grey até a mansão. Neste meio tempo, o Bob e o Hank já estão na mansão, eles comentam com o Xavier o que aconteceu. Que eles tiveram contato com um cara que provavelmente é um mutante. Porém, o Xavier ele afirma que não é possível que seja um mutante, mesmo porque eles estavam muito próximos da mansão. Eles estavam numa cidadezinha próxima a Winchester, né? Ao condado de Winchester. E o Xavier ele afirma que se fosse um mutante, ele seria detectado. Porque o cérebro detecta um mutante a 160 quilômetros ao redor da mansão. Eles estavam dentro desta área, né? E, no entanto, não foi detectado. Então é assim, para o vídeo não ficar muito longo, eu só vou terminar o raciocínio aqui para fechar e continuar no próximo vídeo. É assim, o que eu posso dizer para vocês a respeito dos poderes do Calvin Rankin? A princípio, né, ele não é mutante. Porém, ao longo da história, a narrativa, o roteiro, ele mostra que há possibilidade dele ser um mutante na época latente. Que talvez a origem dele, o que ocorre na origem dele, que ativa o poder dele, pode ter mascarado durante um período, né, o gen X que ele tivesse no organismo dele, né? Então é assim, no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais a respeito disso, desses fatores, né, para vocês compreenderem melhor qual é a natureza genética do Calvin Rankin, tá? Então é assim, não deixa de dar um like pra gente aqui no nosso vídeo, que é muito importante, né? Inscrevam-se no canal, né? Que a gente procura fazer o melhor e trazer muitas informações a respeito do mundo nerd. Um abraço, até o próximo vídeo.